Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Nós estamos aprofundando nos domingos o Evangelho de Lucas. A sua mensagem, conhecendo Jesus e o seu projeto. O novo projeto, a boa nova de Jesus. E para perceber mais profundamente isso, eu gostaria de começar pela primeira leitura hoje, tirada do livro da sabedoria, mais ou menos escrito 50 anos antes do nascimento de Jesus, que reconhece bem a nossa incapacidade de conhecer a Deus, conhecer o seu desígnio, conhecer o seu projeto. E é por isso que no Antigo Testamento todo eles não conseguiram encontrar a solução. Apesar que tem profetas que anunciaram e falaram aquilo que Jesus depois mostrou na sua vida, aceitou e assumiu, ensinamento dos profetas, que as autoridades, os sacerdotes no templo, os doutores da lei, os fariseus, encostaram esse ensinamento dos profetas e aderiram-se a outro projeto que eles pregavam na época de Jesus para o seu povo, e não é à toa que criou-se no tempo de Jesus uma discussão, uma briga grande entre Jesus, que trouxe o novo, e os fariseus, doutores da lei, que se mantiveram com o velho do Antigo Testamento, o velho que lhes convinha, que lhes interessava, para manter-se na situação e no poder onde eles estavam. E manter o povo, na realidade,
manter o povo numa situação de miséria, de pobreza, de exclusão. Isso que nós vemos no Evangelho todo. Portanto, o livro da sabedoria, então, ele vai colocar algumas coisas nesse trecho muito interessantes e vai questionar qual é o homem, o ser humano, homem, mulher, jovem, velho, qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus, ou que pode imaginar os desígnios do Senhor. O Senhor, o Deus, é o mesmo, né? Será que nós somos capazes apenas com nossa cabeça chegar a conhecer Deus e o que Ele deseja, o seu projeto, o seu desígnio, a sua vontade para nós? Não somos. Até o Antigo Testamento, com certeza, não conheceram. Tentaram várias vezes. Sofreram muito, perderam a terra, perderam a liberdade, foram na prisão, voltaram, mas não conseguiram se estabelecer naquilo que Deus desejava para eles. Na verdade, os pensamentos dos mortais, que somos todos nós, logo, quando ficamos mais velhos, ou se não for uma doença, um outro acidente, a gente volta ao pó. Isso é o fato que ninguém nega porque é a realidade que vem acontecendo. Somos os mortais. Então, na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões, aquilo que nós pensamos, são incertos. Quem pode dizer que aquilo que está pensando e achando que é a verdade? A gente diz, eu acho assim, eu acho isso, eu acho aquilo, todos os achismos que tem, mas qual é a certeza que nós temos? E nós temos essa experiência na vida, né? A gente fala, antes eu pensava assim, mas agora descubro que não é assim mesmo. A vida me ensinou outras coisas. Então, vivemos na incerteza. Porque o corpo corruptível torna pesada a alma e tenda de argila oprime a mente que pensa. Então, as inclinações todas que nós temos e que é onde nós caímos nessas tentações e nesses desvios do nosso corpo, acabam nos atrapalhando para viver, atrapalhando a nossa alma, aquilo que nós devemos ser e viver. Mal podemos conhecer o que há na terra e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Os céus está se referindo a Deus. Porque na mentalidade judaica, no Antigo Testamento, mas também no Novo, a ideia era essa. Nós estamos na terra, quem morreu voltou ao pó, está embaixo da terra, e o Criador está nos céus. Por isso que quando nós rezamos, ou fazemos o sinal da cruz, ou gritamos, ó céus, ó Deus, ó Senhor, é a mentalidade que nós herdamos, né? Jesus vai nos ensinar que Deus não está lá em cima, né? A presença de Deus está em todas as suas obras, está em todos nós e está principalmente naquelas pessoas que fazem a sua vontade, que lutam pela vida, que constroem a vida, que preservam a vida. Aí que está a presença de Deus, e é mostrada através de nós mesmos, pelas nossas ações que fazemos para o bem. Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio, sem que lhe desse sabedoria? Portanto, pela nossa própria cabeça, nós não chegamos. Alguém tem que nos dar sabedoria. Isso faz parte até da própria formação nossa. Você deixa uma criança sozinha sem orientação nenhuma para ver o que ele acaba fazendo. Se não fosse a mãe que desse sabedoria para a criança, vai ensinando, não, isso é caca, isso não pode, não, faz isso, faz aquilo, cuidado. Quer dizer, essa é a sabedoria que a mãe aprendeu dos antepassados e está passando de geração em geração. Por nossa própria conta, onde é que nós chegamos? Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio sem que lhe desse sabedoria do alto? A sabedoria do alto, quer dizer, a sabedoria de Deus, que vem do céu, que vem do alto.
Essa frase, o evangelista João vai usá-la muito. Então, acaso alguém teria conhecido teu desígnios em que lhe desses sabedoria e do alto lhe enviasses teu Santo Espírito? O Espírito de Deus vem, ele é de Deus, então vem do alto. Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra. É só com a ajuda de Deus, só com a ajuda da sabedoria que vem de Deus é que nós conseguimos acertar o caminho, fazer reto e viver certo. E os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria, portanto, foram salvos. Eu preferi começar com essa leitura hoje porque o evangelista João, ele vai colocar para nós, ele vai dizer, no início tinha a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. É a sabedoria. É a sabedoria, é o Deus que se tornou humano, gente como nós. E nós tivemos essa presença de Deus que se encarnou, que se tornou humano no meio de nós. E nós celebramos isso no tempo de Natal. Festas grandes porque nasceu o Filho de Deus e que chamamos o Deus conosco. Ele que é a sabedoria. Por isso que é importante o Evangelho. O Evangelho é de suma importância, ele tem prioridade, porque ele que nos traz, Jesus que nos traz a sabedoria de Deus. É ele que nos mostra qual é a vontade de Deus para nós. Quem não conhece bem o Evangelho, ele não vai conhecer nunca a vontade de Deus, vai andar pela sua cabeça, simplesmente. E vai errar, e errar muito. Jesus é a sabedoria de Deus vivendo entre nós, e os que conviveram com Jesus deixaram para nós o seu testemunho escrito no Evangelho de João, de Marcos, Mateus e Lucas. Por isso, de toda a Sagrada Escritura, como diz o Concílio Vaticano II, no documento Dei Verbum número 18, de toda a Sagrada Escritura, o mais importante, o imprescindível, é o Evangelho. Sem o Evangelho, nós andamos pela nossa cabeça para cá, para lá, sem ter certeza da verdade, mas o Evangelho nos ensina a verdade. Por isso que precisamos conhecer Jesus e por isso que a Igreja colocou o estudo do Evangelho, Mateus no ano A, Marcos no ano B, Lucas no ano C e João espalhado em todas as festas e ocasiões especiais. O Evangelho de João. Para nós conhecermos quem é Jesus Cristo a partir do testemunho escrito, deixado para todos, de quem é esse Filho de Deus que se encarnou, se tornou humano, viveu a nossa vida, sofreu o nosso sofrimento, mas trouxe para nós o seu testemunho do Pai. Essa ideia é o evangelista João que salienta muito isso, dizendo: eu não vim aqui para fazer a minha vontade. Eu vim aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. A minha presença aqui é a presença de Deus. É Deus no meio de vocês. O Evangelho de Lucas, então, ele está nos ensinando, nós iniciamos esse caminho a partir do capítulo 9, onde na sua caminhada em direção a Jerusalém, é lá, o tiro de Jesus é chegar lá em Jerusalém, porque lá estão os responsáveis que estão causando a miséria, a opressão, a pobreza, as doenças do povo, que Jesus, perambulando em todas as cidades e aldeias,
ele toma consciência da miséria e das doenças que tem. E o primeiro sinal que Jesus Cristo faz é tentar curar, além de ensinar. E ao curar, tem alguns que se opõem, principalmente quando ele cura no dia de sábado. Nós temos 2 casos que não lemos na missa, no capítulo 13 e outro no capítulo 14, onde no dia de sábado Jesus cura a pessoa e os fariseus, os responsáveis e os doutores da lei se opõem. E Jesus traz o novo, a vida que Deus quer para todos, enquanto eles presos à lei do Antigo Testamento, representada pelo dia de sábado, no sábado não pode. Está quebrando a lei, está cometendo pecado. Esse não vem de Deus. E Jesus diz, Deus quer a vida para todos. E Jesus diz, vamos deixar essa filha, 18 anos, encurvada, porque no dia de sábado, deixá-la sofrer, se eu estou aqui, eu posso ajudá-la. Você não sai no dia de sábado e vai lá no curral e dá comida para os animais, e tira leite das vacas e fazer outras coisas. E se seu filho, disse Jesus, se seu filho cair no poço no dia de sábado, você deixá-lo lá porque é dia de sábado, não pega a escada e acorda e chama os vizinhos para ir tirá-lo do poço? Agora, porque esse filho aqui, o hidrópico, que tinha outra pessoa doente, inchada, com água, nas pernas e na barriga, vou deixá-lo sofrer porque é dia de sábado? Jesus depois vai dizer, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O sábado está para servir, foi criado para poder descansar. Mas as necessidades da vida, a melhora da vida, não tem sábado, não tem domingo, não tem segunda, não tem terça, precisam ser feitas. E o bem que eu posso fazer, não vou dizer hoje é sábado, não vou ajudar ninguém. Sábado era o dia de guarda do Antigo Testamento, porque depois com Jesus, o evangelista Marcos, ele diz, passado o sábado já ficou para trás. Jesus é do domingo, Jesus é do primeiro dia da semana. Jesus é o ressuscitado agora, que nos trouxe esse novo, contado em todo o evangelho dele. A leitura que nós temos no Evangelho hoje, ela parece, na realidade, muito difícil para compreender. Porque ele coloca, assim, um desafio para essas multidões. As grandes multidões aprovam o que Jesus está fazendo, curando as pessoas e ensinando, ficam correndo atrás. Na semana que vem, nós vamos ver exatamente os pecadores e as prostitutas vão procurar Jesus para ouvi-lo. E os doutores da lei, os fariseus, censuram Jesus porque tem pecadores ouvindo ele. Esses pecadores que devem ser encostados, morrem quanto antes, não prestam, não têm salvação. E Jesus atrai eles, porque ele veio para salvar. E salvar aquele que estava perdido. Então, na leitura nossa hoje, temos essas multidões todas. E é interessante perceber aqui, as multidões acompanhavam Jesus. Diferente de seguir. Seguir. Jesus chama discípulos para segui-lo. Quando vai seguir, vai aprender dele para depois poder viver o projeto que Jesus nos trouxe do Pai. Agora, essas multidões acompanham Jesus exatamente porque ele faz coisas que o povo fica admirado. Então vai atrás, mas ainda não tem princípios. Ainda não são discípulos, ainda não seguem Jesus, os acompanham apenas. E aí Jesus coloca uma coisa muito forte, até para nós hoje, nós sentimos essa força assim, mas como é que pode ser isso? O que Jesus está dizendo? Essa exigência toda aqui, quando ele fala, se alguém vem a mim, mas não se desapega
de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ser discípulo de Jesus, aí é seguir Jesus. A multidão acompanha Jesus. E Jesus está colocando. Há uma diferença entre acompanhar apenas, sem compromisso nenhum, aconteceu alguma coisa, você vai embora, não assumiu nada, enquanto discípulo, seguidor de Jesus, assume segui-lo e assume as consequências daquilo que assumiu. Assim como quando a pessoa casa. Ela casa, mas ela sabe que vai ter que assumir tudo aquilo que implica uma vida nova, uma convivência nova. Vai ter que abrir mão de muita coisa que tinha antes, quando era sozinho. Vai ter que se ajustar. Tem exigências. É isso que Jesus está dizendo. Quando você assume a vida, como diz, naquilo que vem para o bem e também quando aparecem as dificuldades da vida. É esse apelo que Jesus está fazendo ao assumir. E é por isso que é o primeiro exemplo que ele fala, com efeito: qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Assim nós vemos, por exemplo, muita gente que assume o casamento, vamos voltar ao mesmo exemplo, mas depois de 1 mês, 2 meses, um para cá, outro para lá. Quer dizer, calcularam, não calcularam nada. Simplesmente porque sentiram-se atraídos, fizeram já a experiência, nós queremos viver juntos. Depois descobre que não dá certo, que não combina. Que um é mais egoísta, só pensa em si, só quer ser servido. E aí vai implicando outras coisas, separou. Seguir Jesus tem compromissos. Tem compromissos que ele falou antes no seu evangelho e ainda vai falar. De dar atenção especial, por exemplo, quem segue Jesus para aqueles que necessitam mais. Como a mãe em casa, quando uma criança tem algum problema, ou alguma deficiência, a atenção da mãe é maior para ela do que para os outros. Não que ela não goste dos outros, não, mas quem está mais frágil necessita de mais subsídio, necessita de mais apoio. Um dos princípios que acabou de nos contar, no texto anterior, é aquele desafio que disse para os fariseus: quando você convida para fazer um banquete, você não convida outros do seu nível, que tem dinheiro, vizinhos e outros ricos, porque depois eles vão te convidar. Então você está pensando, eu convido, depois me convida. É a base de troca. Isso é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a base de troca. Nós temos as promessas que muita gente faz, fruto do Antigo Testamento, que é assim também. Se a criança nascer assim, assado, eu faço isso. Ou então eu dou isso, eu dou aquilo. Sim. Para Jesus diz, quando você faz um banquete, convida os fracos, os frágeis, os mancos, os coxos, os pobres. Eles não podem te retribuir. Se você fizer por interesse, portanto, Jesus diz, você já recebeu a sua recompensa. Essa é a frase que aparece na leitura do domingo passado. E ele conta a história do banquete, que não foi lida na missa, que antecede essa nossa leitura. Um rei fez um grande banquete. Os convidados não vieram, porque tinham outros interesses. Eu comprei uma junta de boi, eu preciso ir lá ver como que é. Eu acabei de casar, eu preciso me acertar. Não dá para ir e aceitar seu convite. E Jesus disse, então, vamos convidar os coxos, os mancos, os pobres, convida todos. Tem lugar ainda. Convida, vai nos cruzamentos de todos e convida todo mundo, porque o meu banquete é para todos. E vieram, e encheram. E ele disse, aqueles que foram convidados ficaram fora. Isso lembra também outro texto que está anterior, que não lemos por causa da festa de Nossa Senhora da Assunção, quando Jesus diz, vocês vão estranhar. Vocês vão estranhar. Por quê? Porque vai
na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, vai estar sentados na mesa do reino, que é o banquete do reino. Vai estar sentado gente que vem do norte, do sul, do leste, do oeste, de todo canto do mundo. E vocês ficam fora. Ficam fora não é porque não deixam entrar. Ficam fora porque eles tinham outras preferências, outros afazeres. Escolheram ir ver a junta de boi que comprou e não aceitou o convite. Deus quer convidar a todos. E quer o bem a todos, porém nem todos aceitam. Muitos recusam por outros interesses. E é por isso que Jesus disse, quem quer me seguir precisa sentar e calcular se vai querer assumir o compromisso. Um compromisso de fraternidade, um compromisso de aceitar os mais pobres e aí dedicar a sua vida mais para os mais necessitados, dar vez para eles. Um convite para poder aceitar, seja que for, todas as pessoas são filhos de Deus, como Ele nos ensinou. O Pai quer o bem a todos, sem fazer distinção, sem fazer preferências. Ter a capacidade, como diz a leitura, a introdução da misericórdia, de perdoar, e perdoar até os inimigos. Estão prontos para fazer isso? Esse é o caminho da sabedoria que eu trouxe do Pai. Por isso que a preferência, se preferem mais. E a gente sempre diz, primeiro Deus. Isso a gente escuta na boca de todo, primeiro Deus. Mas para alguns, Deus é o dinheiro, primeiro é o dinheiro, porque para ele, fala da boca para fora que é primeiro Deus, mas o Deus dele é o dinheiro. É quanto mais consegue arrancar dos outros. Independente se podem, não podem, não. O que eu puder arrancar, eu arranco. Eu preciso ter isso, ter aquilo. Só pensa na sua família, só pensa no céu. Os outros Deus cuida, não são dele. Que compromisso essa pessoa pode ter em ser discípulo de Jesus? Nenhum. Está montando o seu reino. E aí ele diz o segundo exemplo aqui. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? É lógico. A gente precisa calcular as coisas e precisa planejar as coisas. Nós encontramos, e como aparece no Evangelho, quando ele curou aquela mulher 18 anos encurvada, ele diz lá, fala, os inimigos de Jesus não gostaram do que Jesus disse e o que Jesus fez. Jesus já tem grandes inimigos. E Jesus está caminhando para Jerusalém agora e sabe que vai enfrentar os inimigos. E precisa sentar e calcular as coisas. Vou ter condição de enfrentar? Quando alguém levanta falso contra alguém, quando alguém descobre as injustiças que estão acontecendo no serviço ou em outro lugar, a primeira tentação eu vou denunciar. Mas para aí, calma, calcula um pouquinho. O que vai significar você já vai denunciar? Logo em seguida, no dia seguinte, está na rua. Então, pensa bem, calcula as coisas. Não é assim, porque tem a verdade, então chega e faz. Você pode perder tudo. Aí nós temos a segunda leitura, para encaixá-la dentro do Evangelho, escrita a Filemon. É uma página só. Nem capítulo tem alguns versículos. Acho que 17 versículos tem. Aonde Paulo, agora, por causa do Evangelho, do compromisso que ele assumiu, ele foi preso. Essa é a cruz que precisa carregar. A cruz. Quem assume a vida, volta ao casal, por exemplo, que assume a vida, é lógico que tem que acordar cedo para ir trabalhar. É lógico que quando aparecer doença, você tem que enfrentar. E isso, a cruz, aí tem sentido, porque assumir com responsabilidade. Não é aquela cruz que muitos falam, tem que sofrer, tem que fazer penitência para se salvar. Não é isso.
Jesus está se referindo a quando a gente quer fazer alguma coisa boa, tem o seu custo. Essa aqui é a cruz. Tem que carregar essa cruz, tem que carregar o custo, tem que ter a paciência, tem que esperar, tem que compreender, tem que arregaçar as mangas, tem que trabalhar, tem que sair cedo. Essa aqui é a cruz, para poder assumir o compromisso seu, ser fiel ao compromisso que assumiu. Então São Paulo está preso agora. E aí na prisão também estava preso um outro escravo. A sociedade romana, ela tinha a classe dos escravos, dos livres, e depois tinha uma outra classe, as mais alta. Os que éramos detentores de tudo. Escravo não podia se tornar livre, a não ser que tenha muito dinheiro, ou a não ser que alguém te favoreça com algo especial por alguma coisa que fez. E aí sai de escravidão. Mas sempre nasceu escravo, sempre vai ser escravo. Paulo conseguiu se livrar disso porque o pai dele, eu não lembro bem a razão, tudo, mas ele conseguiu, tanto o pai como o filho que nasceu, então já nascer livre. Paulo era cidadão romano também, além de ser judeu. Então aqui Paulo está na prisão, consequência do trabalho que ele fez do evangelho, foi preso, carregando a cruz, portanto, e encontrará esse tal de Onésimo, o escravo que fugiu, e os soldados prenderam e jogaram no xadrez. E está lá Paulo também, então estão juntos. Conviveram juntos. Paulo conversa com ele, com Onésimo, dialogam, e aí consegue ensinar para Onésimo o projeto de Jesus, o ensinamento de Jesus, o tratamento um com o outro, do respeito, de não deixar ninguém sofrer, de não fazer a pessoa carregar mais do que tem condição. E Onésimo aceitou ser cristão, seguidor de Jesus. Mas agora, quando ele vai voltar, agora para continuar servo com o seu patrão Filémon também tinha se tornado cristão, era patrão. Ele não era escravo, era dono. E que tinha Onésimo como escravo. Qual é a mensagem que Paulo vai mandar para esse Filémon? O escravo não pode deixar de ser escravo. Então vai continuar diante da sociedade, da visão de todo mundo. Filémon tem o escravo. Mas Paulo ele manda um recado dizendo como deve tratá-lo agora, que ele é cristão e Onésimo também é cristão. Você deve tratá-lo como se estivesse tratando a mim. Assim a frase. Mas muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Aparentemente, diante de todos, Onésimo vai continuar a ser chamado, conhecido como escravo de Filémon. No relacionamento entre eles, são irmãos. Tratam um ao outro como irmãos. Como a gente vive como irmãos. Esse é o projeto de Jesus. Ao aderir ao projeto de Jesus, muda o nosso comportamento. Nós começamos a tratar o princípio, o projeto que ele nos ensinou de amar uns aos outros, de não excluir ninguém, de tratar bem as pessoas, seja quem são, de perdoar, de ter misericórdia. Esse é o projeto. E disse Jesus à multidão: vocês estão preparados para me seguir? Por isso a diferença entre acompanhar Jesus, que é a grande multidão, e seguir Jesus, que são os 12 que ele escolheu, que estão aprendendo, depois os 72, que mandou os 2 a 2, incluindo mulheres,
E agora a multidão. E Jesus, quem quer me seguir, tem que seguir certos princípios. Não pode fazer qualquer coisa. Não pode continuar abusando. Não pode continuar enganando. Não pode continuar falando mentiras. Não pode continuar diante da mulher ou do marido viver de um jeito e por baixo ter outra vida. Você tem que ter princípios. Esse que é o projeto de Jesus. Essa é a exigência. Por isso, a vida antes de tudo. A fraternidade antes de tudo. A comunhão antes de tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,